Primeiro, queria agradecer a presença aqui, minha colega de bancada, a vereadora Carla Aires, que está aqui, vai ter que sair para um compromisso, mas está aqui, já se comprometeu depois a gente dialogar sobre os encaminhamentos. Queria agradecer também aos trabalhadores aqui que eu identifiquei, coordenadores, trabalhadores da assistência social, que a gente fez o convite com muito carinho, que bom que se fizeram presentes, ao pessoal da diretoria do Sintrazem, da base do Sintrazem, sindicato aqui dos municipários. Obrigado pela presença, meus companheiros aí com quem eu dividi tantas e tantas lutas, né? E a minha origem. O pessoal da pastoral do migrante também, que se fizeram presentes. A gente agradece bastante. Meu colega Muhammad também aqui, parceiro de tantas lutas e da causa palestina. A professora Elza Nunes também, que veio a convite do nosso grande professor Lino Pérez também, foi alguém que a gente vai discutir aqui, que um dos propositores de uma legislação que tem a ver com a defesa dos direitos dos imigrantes aqui em Florianópolis, que também é o tema de hoje. Então, a gente propôs essa reunião ampliada, aprovada em plenário da Câmara, então uma reunião institucional, e o objetivo é tirar encaminhamentos, né, além de discutir sobre o tema, tirar encaminhamentos que a gente possa fazer, se dirigindo ao Executivo Municipal, mesmo ao Governo do Estado, para que a gente possa trazer elementos para essa discussão dos migrantes e na linha da migração como um direito. Então, esse é o nosso entendimento, e assim a gente vai conduzir também a reunião, ouvindo, por óbvio, todas as dimensões dos companheiros que nos trazem. Eu queria questionar se tiver mais alguma autoridade que não foi citada ou que foi convidada, daí depois pode passar aqui para o pessoal da assessoria que está aqui na porta ou aqui atrás. A Isa aqui, o Lauro, pode levantar a mão, Isa, pode procurar a Isa aqui, que também está aqui ajudando a gente. Então, sem mais delongas, eu queria convidar para compor a mesa, perguntar se já chegou a Sandra Costa, diretora de Proteção Social Especial da SEMAS. Por favor. Obrigado pela presença, Sandra. Também o René Munaro, que é membro do Comitê Nacional da Jornada Continental, pela defesa pelo direito de migrar, né? Jornada Continental pelo direito de migrar. A Inair da Costa, que é vice-presidente da Associação dos Angolanos em Florianópolis, também. Por favor, Inair. Acho que o Paul André da Associação dos Haitianos ainda não chegou, né? Não localizei ele. O professor Francisco Canella, do Observatório das Migrações de Santa Catarina, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E o Romão Naisna, do Círculo de Hospitalidade também. Seja bem-vindo, Romão. Então, a metodologia, gente, eu vou fazer uma breve introdução e a gente vai garantir aqui um tempo de fala para a mesa, em torno de 5 minutos. Aí, se alguém precisar de mais tempo, pode avisar aqui para a gente também, né? A gente garante aí até 10 minutos para alguém precisar, mas avisa antes para a gente poder organizar aqui também o nosso tempo, tá? Bom, a gente vem nessa perspectiva da nossa reunião ampliada, trazendo a migração como um direito humano, um direito universal, a migração como uma prática milenar que acontece por diferentes motivos, mas tem uma constância que é para ter uma vida melhor. E a gente tem várias legislações que tratam do tema, mas como eu falava com alguns companheiros aqui um pouco antes de entrar, nem tudo ou muito pouco é praticado. E a gente tem legislações recentes, a gente tem legislações municipais. Eu queria dar destaque aqui para uma legislação que ela é de 2017, mas teve um decreto regulamentando agora em outubro de 2025, que é o decreto 12657 do governo federal, que institui a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, né, que traz, dentre outras coisas, o reconhecimento da população migrante como propulsora do desenvolvimento econômico do país. E, por óbvio, como detentora de direitos uma legislação também municipal de 28 de julho de 2020 que dispõe sobre a política municipal para a população migrante,
com objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias. Essa legislação municipal, que foi de autoria do vereador Lino Pérez, o vereador Marcos José de Abreu e o vereador Pedro Cabral, à época, ela traz vários elementos aqui, e eu queria dar destaque para alguns aqui, que é como, por exemplo, a capacitação da rede municipal de ensino para atender crianças, adolescentes, jovens e adultos migrantes, capacitação dos profissionais do CRAS, né, do Centro de Referência de Assistência Social, manter centros de referência e atendimento, daí já queria até provocar a Sandra depois, Sandra, que acho que é uma estrutura que a gente não tem ainda no município, mas está aqui na legislação, que seria muito importante, assim como o direito à saúde, à educação, né? E aqui direito à educação entendido também como um direito que precisa ser promovido ativamente, pensando no público migrante. Então, a gente tem uma legislação, seja nacional, seja municipal, que dá várias ferramentas, mas a gente precisa entender como a gente está, quais são as estruturas que estão garantindo esses direitos e como isso vem acontecendo. Queria, de outro lado, trazer para vocês essa conjuntura, por que a gente trouxe esse tema e por que foi aprovado pela grande maioria dos vereadores ainda, né? Pelo entendimento da situação que a gente tem, inclusive em Florianópolis. Hoje a gente tem, dentro do estado de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina como o estado de maior migração do Brasil. A gente tem, desde o censo de 91, quando esses dados começam a aparecer, desde 1991, é a primeira vez que não é da região sudeste, especialmente São Paulo, o maior polo de atração de migrantes, sejam migrantes internos e externos, né? Hoje, quem está no topo da lista é Santa Catarina. Inclusive, a região sudeste, no saldo de migrantes, hoje ele tem um saldo negativo, também pela primeira vez na história, sendo que Santa Catarina tem um saldo positivo de mais de 350 mil pessoas. Então, a gente tem mais de 500 mil migrantes que vieram para o estado entre 17 e 22 e 150 mil que saíram. Então, um saldo de mais de 350 mil pessoas a mais no nosso estado. Então, o censo ele é de 2022, mas os dados foram consolidados e apresentados agora recentemente. Também importante trazer a realidade de Florianópolis, que lidera, dentro de Santa Catarina, o ranking dos municípios na discussão de migração. Então, hoje a gente tem consolidado no município que em torno de 40% da população é considerada não natural, não nativa, né? Que seriam 215 mil pessoas, pelos dados que eu estou trazendo aqui a partir do censo, né? Um dado que eu volto a dizer que é de 2022, se fosse atualizado, imagino que seria ainda maior. É um município, então, que no recorte 17 para 22 teve o maior ascenso de imigrantes e no recorte também de totalidade de população do município, a gente tem esse dado impressionante, 40%, em torno de 40% da população. Já me encaminhando para o final dessa abertura, introdução, para abrir a mesa, o objetivo aqui é a gente poder ouvir das instituições, das pessoas e abrir uma discussão, na verdade, continuar uma discussão, porque, como eu falei, a gente já tem legislações aqui atinentes quanto a isso, e essa legislação municipal, por exemplo, ela já foi objeto de uma audiência pública em 2023, onde foram tirados alguns encaminhamentos. Desses encaminhamentos, a gente nota que tem coisas que elas não avançaram. Então, a ideia é retomar essa discussão, não é uma inovação a discussão que está colocada aqui, mas dentro de um cenário onde a gente vê desde interdições a esse trânsito migrante aqui em Florianópolis, seja no estado de Santa Catarina, pensando mesmo numa política, numa conjuntura internacional, um cenário onde a gente tem o país, o centro econômico mundial, do imperialismo mundial, que é os Estados Unidos, com uma política de expulsão dos migrantes, com uma política do ICE, que é uma política fascista, né? E isso acaba sendo espraiado como um exemplo para vários países, como a gente tem visto no caso do Chile, como a gente vê no caso da Argentina, e mesmo dentro do Brasil, essa discussão ela precisa ser feita. A discussão da migração ela
por natureza, ela é uma discussão que a gente tem que levar em consideração uma conjuntura maior que a conjuntura local, pela obviedade, inclusive, da discussão que se trata de movimentação de pessoas e do direito dessas pessoas. Então, o Brasil como país é um país avançado, é um país diferente de outros países, se a gente for pensar do ponto de vista das perspectivas de acolhimento e legislação. No entanto, a gente tem muitos desafios e um pouco do objetivo dessa reunião ampliada é a gente entender esses desafios aqui para Florianópolis, ligando a conjuntura nacional e internacional, para que a gente possa atuar neles. Então, sem mais delongas, eu queria passar aqui a palavra para a Sandra, ver se ela precisa de mais que 5 minutos, precisa até os 10 minutos. Sandra, você fique à vontade, e depois a gente continua aqui com as falas da mesa, e na sequência, pessoal, a gente abre para as falas de plenário. 5 minutos para a Sandra. Muito obrigada, vereador, por convidar a SEMAS. Nós estamos trabalhando efetivamente com todos os CRAs, com os CREAs, com o Centropop, para fazer essa integração, para fazer esse acolhimento da melhor forma possível para todo o município. Claro que hoje em dia a nossa demanda está muito grande. Nós temos fora os imigrantes, né? Os migrantes, nós temos toda a nossa população. Então, a gente precisa, sim, fazer um cadastro mais efetivo. Nós precisamos consolidar todas essas políticas públicas de uma forma muito coesa. Claro que não é de um dia para a noite. É um processo que demora, que tem algumas demandas, mas toda a assistência está buscando essa forma, essa nova estrutura e esse novo acolhimento. As meninas dos CRAs estão aqui, nós estamos sempre buscando atender todas as famílias, a lista é longa, vereador, é longa. Então, assim, a gente precisa de muita estrutura. E o principal, quando esses imigrantes chegam, que eles sejam acompanhados diretamente, sejam levados para os CRAs, para os CREAs, principalmente para os CREAs, para a gente fazer toda essa triagem deles efetiva. E para a gente fazer o acompanhamento. Não adianta somente chegar no município e a gente não ter algo a oferecer. A gente precisa ter uma estrutura familiar, a gente precisa estruturar essas famílias dentro do nosso município. E é isso que a assistência social está buscando todos os dias. Que a gente faça toda essa integração social para as pessoas que estão chegando. Tá? A gente recebeu umas famílias agora do Uruguai essa semana, então nós estamos entrando em contato com o consulado, nós estamos sempre buscando articulações diferentes para fazer essa integração total. Mais alguma coisa que o senhor queria que eu esclarecesse? A mesa? A senhora vai poder permanecer até o final da reunião? Vou até umas 3h30, né, Karen? A gente tem eu tenho outra reunião no... Ok. Acho que a gente faz as falas da mesa. Então, para garantir a sua presença aqui ainda, eu tenho alguns questionamentos e depois a gente continua também com as falas do plenário. Certo. Agradeço. Gente, eu queria aproveitar para passar... A gente fez um convite para os membros do DSA e dos Estados Unidos, né? E a gente não conseguiu que eles viessem presencialmente, né? Felizmente. Mas tem um vídeo que foi enviado de um dirigente que é responsável pelo Comitê Internacional do DSA, que é o Democratic Socialist of America, que é um partido que está dentro dos Estados Unidos. Apesar da gente pensar que só existiam os republicanos e os democratas, né, eles saem nas eleições vinculados ao Partido Democrata, mas tem toda uma estrutura partidária, e estiveram muito envolvidos nas discussões dos Estados Unidos que tem a ver com tudo que a gente viu lá em Minneapolis e com relação ao ICE. Então a gente pediu um depoimento, também de 5 minutos, que a gente vai apresentar aqui agora. Hola, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Tristan Cal, representando aquí el Comité Internacional de los Socialistas Democráticos de los Estados Unidos, DSA. Y es un gusto saludarles en esta ocasión para la Jornada Continental por el Derecho de Migrar. Yo vengo de varios movimientos que hemos luchado por muchos años aquí
para el derecho de todos de emigrar y de vivir y de trabajar y de tener, como mantener sus familias en el lugar que les dé la gana, en el lugar donde se encuentran, en los territorios donde trabajan. Deben de también tener derechos civiles y políticos porque construyen la sociedad a través de su labor y su participación general en la comunidad. Nosotros también, los socialistas democráticas, tenemos políticas y luchas a favor de nuestros compañeros de trabajo y nuestros vecinos y nosotros mismos para los derechos y en contra de los ataques que ahorita estamos sufriendo del gobierno de Trump y que hemos sufrido desde hace muchos años de varios gobiernos. Y digo nosotros, a pesar de que yo soy ciudadano nacido en Estados Unidos, porque los ataques a los inmigrantes son ataques a la clase obrera entera. A pesar de que el gobierno dice, o el presidente dice, que atacando a los migrantes favorece a los ciudadanos o los nacidos en Estados Unidos, sabemos que no es verdad. Y voy a explicar nuestra perspectiva, el por qué. Porque cuando nosotros aquí en Tennessee organizamos en los sitios de trabajo más explotados, en los restaurantes, en los hoteles, en los sitios de construcción, con los trabajadores que trabajan 12, 14, 16 horas cada turno. Y en esta situación en que están robando mucho y mucho más de los trabajadores en nuestra ciudad, porque los patrones creen que pueden amenazar y poner a trabajar a los trabajadores migrantes sin consecuencia. Esto significa que el gobierno no respalda los derechos que tienen los trabajadores migrantes. Y por eso los patrones creen que pueden hacer lo que quieren no solamente a ellos, sino a los demás también. Porque cuando ellos pueden poner a trabajar a alguien de Venezuela o de Colombia o de Brasil o de México y no pagarlos y no respetar los derechos que tienen, significa que pueden hacer lo mismo a los ciudadanos, lo mismo a la gente aquí nacido, porque si no, pueden amenazar reemplazarnos con los que creen que pueden violar sus derechos. Es una estrategia muy vieja, muy simple, muy transparente que ellos están utilizando y cualquier trabajador de bodega, cualquier trabajador de puerto, cualquier trabajador de limpieza o construcción o de restaurante sabe y les puede decir que esto es lo que está pasando en nuestros sitios de trabajo en este momento. Entonces nosotros sentimos el ataque hacia los trabajadores migrantes como un ataque a nosotros mismos también. Es que es un ataque a toda la clase trabajadora. Entonces, yo los saludo desde la ciudad de Nashville, Tennessee. Tuve el privilegio de conocer a unos de la delegación de Brasil que estuvieron en la Convención Nacional de los Socialistas Democráticos en agosto en Chicago. Y luego participamos en la conferencia por el derecho a migrar en Ciudad de México en septiembre del año pasado. Yo representando el Comité Internacional y también con los codirectores nacionales, Ashik y Megan, que representaron la organización nacional. Luego participamos por meses en la campaña contra la aerolínea Avelo, que exitosamente ganamos este boicot contra esta aerolínea en enero, después de estar coordinando varios meses con compañeros ahí, especialmente. Só agradecer aqui ao Tristan. Depois ele segue aqui falando da campanha de boicote da Avelo, que foi muito importante também, mas garantido aqui o tempo de 5 minutos que a gente determinou. Queria já, sem mais delongas, passar a palavra aqui também para o René, hoje aqui como membro do Comitê Nacional da Jornada Continental pelo Direito de Migrar, que é a jornada justamente que é citada aqui pelo Tristan, e a ligação que a gente conseguiu, a relação que a gente fez a partir dessa jornada, foi a partir disso que a gente também conseguiu aqui esse contato, essa relação a partir do vídeo e, obviamente, também no sentido da resistência a toda a política
que é deletéria para os migrantes. Então, eu queria passar a palavra aqui para o Renê, para que faça o convite também para a gente aqui, para a jornada, e que apresente aqui as suas considerações para a nossa reunião ampliada. 10 minutos, né? Tá. 10. Por 10 minutos, né? Bom dia a todos que estão aqui presentes. É uma honra poder aqui discutir um tema tão importante para os trabalhadores e para a atualidade dos confrontos que nós temos. Também agradecer a todos que estão assistindo. Está sendo transmitido, né, vereador? E que depois fica gravado. Acho que parabenizá-lo pela iniciativa, porque hoje acho que tem companheiros de mesa que vão poder abordar esse tema de uma maneira um pouco mais científica, no sentido de apresentação de números, mas a migração, não vou entrar nesse aspecto, vou entrar na discussão política sobre o tema, mas hoje a gente sabe que nós temos no mundo o maior número de imigrantes desde os anos 2000. São mais de 280 milhões de imigrantes. Eu fiz parte da delegação nacional que o Tristan se referia, né, dos brasileiros que estiveram na conferência do México. Essa conferência ela foi chamada pelos vários sindicalistas, lideranças políticas e populares do México para discutir um enfrentamento ao que naquele momento, no início do governo Trump, se acentuava numa verdadeira, como disse o Bruno, caçada fascista aos migrantes nos Estados Unidos. Essa conferência ela contou com a participação de representações de discussão em 9 países do nosso continente, incluindo uma importante delegação dos Estados Unidos da América. Na conferência, nós compreendemos que, para além da discussão e da troca muito importante que ocorreu entre as delegações desses países, era necessário chamar uma atividade para ação, para a defesa do direito dos migrantes, para a defesa do direito à migração e também para a defesa da soberania das nações ameaçadas no continente por uma política belicista. E aí, se me permitirem, essa discussão ela ganha um contorno em novembro, Bruno, quando o governo dos Estados Unidos anuncia a nova doutrina de segurança nacional. Essa nova doutrina de segurança nacional, ela tenta retomar, foi chamada pela imprensa como apelidada, né, de doutrina Monroe, fazendo uma alusão à antiga doutrina Monroe, lá do século XIX, mas tenta retomar aquilo, a América para os americanos, que eles chamam de American First, o América primeiro. E a base dessa política ela está eixada em 3 pontos. Primeiro, o controle migratório. Segundo, o combate ao que eles chamam de organizações narcoterroristas. E o terceiro, a garantia de recursos minerais, aí entenda-se terras raras e petróleo. Então, essa política, a nova doutrina de segurança nos Estados Unidos, eleva o valor do que eles têm hoje como polícia migratória, essa horda fascista chamada ICE, de 7 bilhões para 27,7 bilhões de dólares de investimento. Né? Um orçamento que, para a gente ter uma dimensão, é maior que do FBI. Então, eles injetam dinheiro para realizar uma verdadeira caçada aos migrantes. Que o Trump, lá atrás, se a gente for se recordar, ele prometeu a retomada dos empregos, e uma das condições para a retomada do crescimento dos empregos dos Estados Unidos era colocar para fora todos aqueles ilegais criminosos que estavam nos Estados Unidos. A conferência debateu esses temas, né, e dentro da conferência que aconteceu na Cidade do México, a gente, de todos os países, inclusive com organizações de brasileiros que moram nos Estados Unidos, mas que ajudam na proteção dos migrantes, os relatos sobre como a ICE age de maneira truculenta e violenta, né? Bom, vocês vão lembrar, quando eu começar a falar algumas coisas, talvez vocês se recordem de algo que acontece na cidade de Florianópolis. Eles andam sem identificação, né? Ninguém sabe quem eles são, agem como uma força de segurança pública, mas não são uma força de segurança pública, e eles são contratados diretamente
pelo gabinete do Donald Trump. Até aí, não existe nenhuma diferença com os tais voluntários da Segurança e Ordem Pública da Prefeitura Municipal de Florianópolis. A única diferença que existe ainda é que lá eles andam encapuzados e armados, e com as placas dos carros não identificadas, ameaçando comunidades de imigrantes. Aqui só não chegou nesse ponto ainda. Então, para a gente poder discutir isso, Bruno, por isso que eu pedi, se você me permitisse, a gente poder voltar um pouco na essência dessa discussão, porque eu tenho toda certeza que o que inspira essa política na cidade de Florianópolis é a política do trumpismo, de expulsão dos migrantes. E aí, companheiras e companheiros, essa política levou a... Hoje, vou falar só do Brasil, não vou entrar nos dados gerais, mas nós temos mais de 2.500 brasileiros presos. Vocês devem ter visto pela imprensa que foram detidas crianças menores de idade nos Estados Unidos, mais de 150. O número de deportados brasileiros no último ano dobrou em relação a 2024. Nós temos mais de 3 mil, isso oficialmente, deportados. Autodeportados, não se tem ideia, que são aquelas pessoas que, para fugir, o ICE chegou, começa a dar batida, ou as redadas, como eles chamam, as pessoas pegam o que tem e fogem, né, e voltam para o país de origem. Então, quando a gente entra nessa discussão do direito à migração, a gente precisa, né, aqui, compreender como que o capital se movimenta. O que gera a migração? Guerra, o desemprego, mudanças climáticas, né? Esses são os principais fatores de migração da maioria das pessoas. Mas hoje, concretamente, o capital controla isso através dos tratados de livre comércio. Eles vêm, destroem postos de trabalho em regiões inteiras, fecham fábricas, empresas, serviços, as pessoas não têm mais como sobreviver e elas são forçadas a procurar emprego onde tem condições mínimas para poder sobreviver. Então, quando interessa para eles, eles flexibilizam a entrada dos migrantes. Né? Quando interessa, por exemplo, para ter trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul, nas vinícolas, interessa ter trabalhador migrante, sem direito à negociação sindical, sem direito à sindicalização. Por isso que nós, do movimento sindical, precisamos debater isso com muita profundidade. Quando interessa, deixa entrar. Quando você tem um tipo de problema ou ameaça, ou você quer justificar, por exemplo, que é o que acontece no mundo inteiro, o problema da assistência social são os migrantes? Não. É a falta de investimento público no serviço de assistência social. O problema da educação são os migrantes? Não. É falta de investimento público. O problema da saúde são os migrantes? O problema do desemprego são os migrantes? É óbvio que não. Aliás, nós precisamos discutir isso do ponto de vista público com algumas lideranças políticas de Santa Catarina. Porque o migrante que vem para trabalhar em Santa Catarina, ele é um problema, seja ele do Norte, do Nordeste ou de outro país. Mas o Carlos Bolsonaro, para ser candidato, que é um migrante, ou o secretário da Educação, que é um migrante que veio de Goiás, daí não é problema. Então tem um conceito seletivo do que é. Por isso o direito à migração, é por isso que nós estamos discutindo isso aqui, na perspectiva do direito à migração. Quando você chega na rodoviária de Florianópolis, tem um tipo do ICE, os voluntários da ordem pública, para tentar controlar a entrada das pessoas, mas o turista que vem de avião, lá está tranquilo, está tudo bem. Então, é uma discussão seletiva, né, que tenta, mais uma vez, dividir a classe trabalhadora e colocá-la numa situação de superexploração e intensificação do trabalho. Porque se ele não tem direito à sindicalização, não tem direito à negociação coletiva, não tem direito a políticas públicas, ele vai ser superexplorado pelo sistema capitalista. E é isso que eles querem, né, quando convém. Para a gente poder concluir, então, Bruno, a jornada convocada em 10 países, aqui no Brasil ela vai acontecer em mais de 20 cidades, na sua grande maioria capitais. A nossa aqui em Florianópolis está convocada para o Largo da Alfândega às 10 horas no sábado, né, às 14, e tem um outro componente que se liga a essa discussão, que é a defesa da soberania. Essa discussão está intrinsecamente ligada. Né, quando você tem uma nova doutrina de segurança nacional apresentada pelos Estados Unidos, e quando no final de semana ele reúne 12 países que ele considera alinhados e que lá ele diz que quem cooperar vai ter
vamos dizer, o apoio dos Estados Unidos da América, no sentido de controlar as migrações, ou seja, deportar, expulsar, perseguir imigrante e combater o que eles chamam de organizações narcoterroristas, eles estão colocando, né, em xeque, né, quando eles dizem que podem colocar tropas em solo desses países para fazer essa caçada, como a gente viu com o sequestro do presidente Nicolás Maduro, né, presidente sequestrado, e da deputada Cilia Flores na Venezuela, quando a gente vê eles tentarem controlar o envio de petróleo para Cuba, e quando eles ameaçam com taxações os países que não se alinham a essa questão. Para concluir, acho que a jornada também tem um papel de exigir dos governos, inclusive locais, mais investimentos para a política de acolhimento e proteção dos migrantes e também dos brasileiros que hoje são deportados. E isso significa discutir que tem que ter política pública para emprego, política pública para educação, para saúde e para moradia. Nós precisamos ter essas iniciativas cada vez mais fortalecidas, e acho que é esse o chamado dessa atividade. Obrigado, Bruno, e todos os demais. Vamos participar aqui e ouvir todas as opiniões e considerações para o debate. Obrigado, Renê. Passo agora a palavra para a Eneida Costa, para fazer sua saudação, suas considerações, 5 minutos ou mais. Ela que é vice-presidente da Associação de Angolanos de Florianópolis. Boa tarde a todos. Meu nome é Eneida Costa. Eu sou vice-presidente da Associação dos Angolanos em Florianópolis. E é muito gratificante ver que tem espaço, né, que fala sobre imigração. Eu falo como uma pessoa imigrante, né, que veio de Angola para o Brasil, e dizer que o imigrante enfrenta vários desafios, né? Faz adaptação, o imigrante deixa famílias e tem que vir um país que ele não conhece a cultura, tem que se adaptar com uma nova cultura. E não só as dificuldades também de emprego, falo no sentido de socialização mesmo em si. E dizer que também a questão que está acontecendo, né, nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, também em outros países, né, com relação à imigração, dizer que os governos têm que criar mais políticas, não só de acolhimento e integração do imigrante, mas também de fiscalização. Muitas das vezes são criadas essas políticas para acolher, de acolhimento, de integração, e não tem tido essa fiscalização, principalmente nas instituições assim, de trabalho. O que o imigrante passa, eu acho que a gente tem que olhar muito mais tem que ter mais respeito, né, pelo imigrante, mais empatia, porque em alguma parte da nossa vida, né, cada um de nós pode ser um imigrante. Então, se a gente olhar por esse lado, olhar com mais empatia, olhar com mais respeito, acho que dá uma certa leveza, né, para nós. Então, acho que é isso. Ótimo, obrigado, Neir. Passo a palavra agora ao professor Francisco Canello, do Observatório de Migrações de Santa Catarina, da UDESC. Botão. Agora foi. Tá bom. Então, pessoal, com muita satisfação estar aqui. Queria agradecer muito o convite aqui o espaço concedido aqui pelo Bruno Ziliotto de trazer o Observatório das Migrações e elogiar por essa iniciativa aqui, né, que eu acho que ela é extremamente importante, né, em tempos de truculência, pensar no diálogo, e nada como uma Câmara de Vereadores para esse espaço do diálogo e do pensar coletivamente. E aqui para a gente do Observatório das Migrações de Santa Catarina, eu já explico do que se trata esse observatório, é extremamente importante essa questão de estar
trazendo o diálogo, tendo em vista construir o migrante como um sujeito político. Ele é um sujeito social, ele é um sujeito econômico, mas pensar ele politicamente, a partir, eu acho que dessas representações, dessas presenças aqui na mesa, a gente caminhar nesse sentido, porque a gente percebe que o problema ele é um problema político, né? E nesse sentido, assim, a gente como universidade, o Observatório das Migrações, ele é uma parte da universidade ligada à extensão, mas que reúne pesquisadores e ele é aberto externamente a vários espaços. O pessoal da Universidade Federal tem ido lá, estudantes, pessoas que estão por aqui representando instituições, né? Muitas vezes viajando, conhecendo aqui o Estado. E, por exemplo, círculos de hospitalidade tem feito atividades conjuntas. Nós temos feito uma atividade muito no sentido de atuar coletivamente como espaço aberto de reflexão, de ação, de pesquisa e de intervenção também, né? Nesse sentido, a gente tem também participado agora de uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, que é o Fórum de Enfrentamento ao Trabalho Análogo à Escravidão, ao combate ao tráfico de pessoas e apoio ao migrante, que tem reunido muitos agentes estatais, mas agentes sociais também. Eu acho que é um espaço de escuta também, porque a gente percebe que nesse contexto de truculência, há uma questão que era muito cara à universidade, mas aquela importante que se torne público, que é uma questão da informação. A gente percebe muito, né, o quanto as pessoas, às vezes, aquilo que o pessoal brinca, né, o boi apoiando o açougueiro, né, essa situação, ela tem a ver com uma falta de informação e esse contato, inclusive com os próprios agentes públicos, a gente percebe esse nível de desinformação muito grande, de truculência, onde o diálogo, onde trazer as ideias, acaba fazendo muito uma diferença. Nesse sentido, como universidade, e dentro de uma iniciativa coletiva, a gente tem feito um trabalho de sistematizar conhecimento. Eu não preparei aqui, inclusive, eu vim quase que de última hora representando a Glaucia de Oliveira Assis, que aqui tem coordenado. O presidente já está há muito tempo, inclusive nessa iniciativa feita pela Câmara Municipal, foi no mandato do Lino Pérez, né, inclusive que me formou aqui dessa iniciativa aqui. Ela estava muito ativa nisso, ela não pôde estar presente porque ela já tinha um compromisso pré-agendado. E nesse trabalho é extremamente importante a gente estar organizando e sistematizando informações que, infelizmente, eu não vou ter um tempo hábil aqui para isso, né? Mas a gente organizou já um atlas temático das migrações internacionais, com dados que vão merecer atualização, porque a gente começou antes do último censo, que veio atrasado. Depois eu vou distribuir aqui tem um marca-livro, né, um marcador de livros, e aqui dá para acessar gratuitamente. Nós temos, inclusive, edições impressas que ainda não estão disponíveis, ainda não terminou a editoração. Mas por aqui vocês conseguem acessar pelo site ou pelo QR Code, conseguem acessar esse atlas temático que a gente organizou coletivamente, com pessoas de diferentes instituições trabalhando junto, alguns pós-graduandos também. E nós estamos agora tomando a iniciativa de fazer um atlas temático das migrações internas, inclusive pegando esse fenômeno aqui, que no início, aqui na abertura do Bruno, foi colocado, né? Santa Catarina hoje chamando muito a atenção esse tema das migrações internas, essa presença muito forte de paraenses, né, do norte, gente do norte, de outros estados, embora a maioria ainda seja aqui da região sul, pela proximidade geográfica, a gente percebe que há um fluxo muito constante e, ao mesmo tempo, várias frentes em que a gente vai ter que estar atuando, né, lutando em questões a ver com a própria informação e com as políticas de acolhimento, a desinformação que a gente vê, né? O caso hoje assim de preconceito explícito, né, aqui do Sul, que isso tem sido estimulado, não é uma coisa natural, estava latente em muitos, né? Mas como a gente diz, aquela coisa que as pessoas tinham vergonha de falar e falavam, às vezes bebendo, lá o tio do churrasco falava alguma coisa, alguma besteira que era combatida, hoje se tornou uma coisa que tem sido verbalizada publicamente e tem sido colocada no cenário, né, inclusive pensando nessa questão do trumpismo e de uma difusão ideológica disso. Então, acho extremamente importante a gente estar fazendo esses encontros e estar conseguindo politizar esse debate, pensando questões que já foram muito bem colocadas. A questão do trabalho é extremamente importante, a questão do acolhimento, a questão da moradia. Inclusive, o meu contato com essa questão interna aqui dos migrantes que estão vindo do norte a gente percebeu lá em 2017 que esse fluxo já estava muito forte em áreas, justamente em áreas de risco, em áreas de ocupações irregulares, que são combatidas e também estigmatizadas, mas é onde estão presentes os trabalhadores, né? Quer dizer, é bem aquilo que a gente coloca, vale tanto para as migrações
internacionais e nas internas, né? Veja o que aconteceu na rodoviária aqui de Florianópolis recentemente, né? Para o capital está tudo livre, né? Não tem fronteira nenhuma. Agora, para o trabalhador, aí depende, né? E conforme é o porrete mesmo que acaba acontecendo. Então, nesse sentido que a gente tem pensado, né? Que o observatório seja um espaço de encontro, inclusive a gente vai ter. Ela é aberta, 26, quinta-feira, a gente faz reuniões mensais, vai ser numa quinta-feira à tarde, nós não temos, são encontros mensais, no qual a gente está tentando constituir esse espaço aqui de articulação, recebendo lideranças de diferentes lugares, diferentes espaços. Inclusive, a gente teve também uma atuação quando teve aquela conferência, o Comigrar, em 2023, a gente sediou lá na UDESC, dentro desse espírito justamente de tentar pensar nessa questão como uma questão política que tem que ser colocada na ordem do dia. E, mais uma vez, eu parabenizo aqui o Bruno por essa iniciativa de estar trazendo isso para o debate aqui em nível municipal. Acho algo extremamente importante, louvável e que bom que esteja acontecendo. Obrigado, professor. E se convidados, estaremos lá também na UDESC para continuar essa discussão. Obrigado pelas palavras aí, pela presença. Passo agora para o Romão Naisna, é assim que fala? Naisna, que é do Círculo de Hospitalidade, para que profira também por até 5 minutos, Romão. Obrigado, Sr. Vereador. Primeiramente, agradecê-lo pelo convite e parabenizá-lo por esta iniciativa, né, de poder ouvir a população imigrante e também as pessoas, né, brasileiras comprometidas com esta causa. E saudar os demais colegas da mesa e a todos e a todas que estão aqui presentes. O meu nome é Romão Naisna, sou natural da Guiné-Bissau, África, né? Estou no Brasil já há 7 anos, sou assistente social de formação, também atuo como assistente social na ONG Círculo de Hospitalidade, que é uma ONG que trabalha com pessoas migrantes e refugiadas e apoiamos principalmente no processo de regularização migratória, através da nossa parceria com a Polícia Federal, né, que hoje é uma das principais demandas, né, da população imigrante, né, que é poder ter um documento e poder atuar, né, de forma tranquila. E também oferecemos curso de português, né, como forma de promover a integração da população imigrante, porque sabemos que existe essa barreira linguística, né, que também é um obstáculo para a integração, né, quando a pessoa chega num país e não fala a língua, então aí a integração fica muito mais complicada, né? Então a língua é um ponto-chave de integração, então, razão pela qual nós nos comprometemos, né, em apoiar a população imigrante, né, com curso de português, né, e também para poder trabalhar, né, porque quando o imigrante não fala português, ele tem algumas restrições, né, de emprego, né, e como também temos algumas parcerias com algumas empresas que contratam pessoas migrantes, porque nós sabemos que mundialmente a causa principal, né, da imigração é a procura de melhores condições laborais, né? Então é isso que faz com que muitas pessoas deixem seus lugares, deixem seus amigos de infância, familiares, à procura de um país ou de um estado que oferece melhores oportunidades. Então os nossos trabalhos estão concentrados nessas áreas. Bem, eu queria também falar como imigrante que eu sou, né, das nossas dificuldades aqui no Brasil, né, como o colega apontou lá também, e houve algumas falas, né, que me antecederam, que falaram desta onda de xenofobia que hoje nós ouvimos por todo que é lado, né, em que a xenofobia agora virou a pauta de campanha política, né. Hoje, por exemplo, na Europa, em Portugal, sobretudo, que é um país que eu acompanho a política portuguesa, né, todo o problema de Portugal se dá por causa dos imigrantes, né? André Ventura, Chega, né? Tudo é por causa dos imigrantes. Mas podemos perceber uma coisa nessa onda de ódio, que é um ódio direcionado por um certo grupo de imigrantes, africanos e latinos, né? André Ventura não se fala de imigrantes espanhóis, britânicos, não, mas a preocupação dele é para com os imigrantes africanos que estão invadindo Portugal, e também os brasileiros que vão lá, né, que estão colocando em causa, né, os valores culturais deles, que são valores cristãos, né, princípios cristãos e tudo mais, né. E também aos imigrantes do Bangladesh,
também que hoje tem um número muito significativo em Portugal. E também percebe-se, de uma forma inequívoca, essa onda de ódio nos Estados Unidos da América, como o colega bem pontuou, né? E também é um ódio sempre centralizado por um grupo de imigrantes, não para os imigrantes europeus, né? Os europeus sempre têm esse direito de mobilidade historicamente. Eles podem se migrar, seja para colonizar, para escravizar, tudo mais. Mas nós, né, latinos, africanos, não. E asiáticos, nós que sempre temos, historicamente, essa limitação de mobilidade. E falando de uma forma, né, mais pontual aqui de Santa Catarina, que é um dos estados que mais recebe população imigrante internacional. Bom, para Santa Catarina, eles são bem-vindos, uma vez que contribuem na produção de riqueza, mas também eles não podem usufruir dessa riqueza que eles produzem, né, que é uma contradição. O imigrante pode trabalhar, mas se precisar de Bolsa Família, não pode. Aí começa aquele discurso de ódio. Eles estão sobrecarregando política de assistência social e tudo mais, né? Não pode precisar de BPC, se caso for um imigrante deficiente ou idoso, não. Aí é um problema. Eles só podem trabalhar para produzir riqueza, mas não podem beneficiar dessa riqueza que produzem, que é uma contradição. Então, em Santa Catarina, o imigrante é visto apenas como mão de obra, que é muito perigoso. O imigrante não é apenas uma mão de obra útil, mas também é um sujeito de direito que tem suas necessidades, né? Então, esta é a nossa preocupação. E percebe-se de uma forma gradual o discurso de ódio contra imigrantes em Santa Catarina, sobretudo, que é muito preocupante. E não só aos imigrantes internacionais, como também aos imigrantes brasileiros, digamos assim, que vieram de outros estados, como Nordeste, Norte, né, que é muito perigoso. O Brasil é plural, é para todos nós, é para todos aqueles que desejam morar nele e contribuir para o Brasil. Então, essa segregação não agrega nada, digamos assim. Então, é muito preocupante. Nós também testemunhamos, né, essa onda de abordar, né, de uma forma preconceituosa os imigrantes, né, na rodovia, com a alegação de que são pessoas que não têm vínculo com a cidade. Eu falo da minha experiência. Eu cheguei no Brasil... Para concluir, Romulo. Tá. Eu cheguei no Brasil com menos de $50, mas tive a oportunidade de fazer faculdade aqui, me formei e agora trabalho. Então eu acho que a imigração não é um direito para os ricos, para aqueles gringos europeus, norte-americanos, mas também é para os pobres, é para todos aqueles que querem emigrar, porque é um direito universal, como está previsto no artigo 13 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, agradeço esse espaço, espero que haja mais espaços, né, para que esta pauta seja debatida, para que lutemos de mãos dadas contra esse ódio que é disseminado contra imigrantes, porque o mundo é feito para todos nós. Nós somos seres humanos, independentemente das barreiras fronteiriças, continentais, o que importa é que todos nós pertencemos à raça humana. Então, o direito de migrar deve ser para todos que querem migrar e não para um certo grupo. Obrigado, fico por aqui. Ótimo. Fechando com chave de ouro aqui as falas da mesa, com a Romã, agradeço. Eu combinei com a Sandra, que vai ter que sair, que representa a Secretaria de Assistência Social, de dar mais um tempinho para ela, vou fazer algumas provocações e também, se as falas da mesa também tiver alguns elementos aqui, se tu puder trazer alguns elementos. Sandra, a gente, desde a minha história sindical, a gente tem se dirigido à assistência social e sabe que é uma secretaria que eu costumo chamar de primo pobre da prefeitura. É colocada como a última a gente conseguir avançar em concurso público, os equipamentos são improvisados muitas vezes, né? Tem uma dificuldade muito grande de conseguir equipamentos próprios e, infelizmente, isso é uma realidade que atinge, em que pese os migrantes têm direitos em todas as dimensões. A Secretaria de Assistência Social é estratégica, né, para a gente poder salvaguardar, garantir direitos, direito de informação. Então, o que eu já vou te adiantar como encaminhamento que a gente vai propor tem a ver com essa questão de dados e informação. Acho que a gente precisa ter isso, a Secretaria, o Executivo tem que ter esses dados, né? A gente sabe que a universidade produz, ONGs produzem, mas a gente tem notado, e se eu estiver errado, por favor, me corrijam, enfim, a gente vai buscar, a falta do poder público nessa dimensão, né?
E a gente precisa ter investimento do poder público. E aí essa legislação que foi aprovada, ela fala, por exemplo, que tem que se garantir na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO e na LOA, né, que produz o orçamento do município, né, anualmente uma reserva, enfim, um orçamento para garantir essas políticas. E a lei ela é de 2020 e a gente não tem ainda, desde então, pelo que a gente pesquisou, essa reserva. Então, o encaminhamento que a gente vai fazer é esse. Já queria que você levasse de antemão ao executivo, que o certo era o executivo já prever isso, senão a gente tem que emendar o orçamento aqui por dentro da Câmara. Então, é a primeira discussão que a gente quer tirar, porque a legislação ela é importante, mas se não tiver um orçamento vinculado, a gente não consegue fazer avançar. Então, essa é a primeira provocação. A segunda, na verdade, né, porque a primeira é a questão dos dados e informações atualizadas, Sandra, e a terceira é a questão do Centro de Referência e Atendimento aos Migrantes. Então, a gente conhece os CRAS, os CREAS, né, as estruturas, as portas de entrada, né, da assistência social, né, o Centro POP, enfim, mas na legislação, e quando eu fui estudar a legislação, eu disse, olha, o CRA, será que está faltando um S? Não, é um outro equipamento, que é o Centro de Referência e Atendimento para Migrantes. Ele está dado aqui, está garantido na lei de 2020, mas a gente procurou, a gente conversou com o pessoal da assistência, não existe esse centro. Então, acho que um bom encaminhamento concreto, né, professor, como a gente falava, temos que ter encaminhamentos concretos, seria a gente avançar, a gente quer saber se já tem alguma coisa nesse sentido, e se não tiver, a gente conta com também a senhora para que possa levar essa demanda ao executivo, e a gente vai tirar outros encaminhamentos para poder acompanhar essas decisões aqui da reunião ampliada, já colocando de antemão o orçamento e a criação do Centro de Referência e Atendimento para os Migrantes, são elementos que eu vou trazer aqui para essa plenária para a gente poder encaminhar. Então, abro mais um espaço de até 5 minutos, pode ser, Sandra? Para que você possa fazer uso da palavra. Então, o Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante, ele fechou, era do Estado, não é do município, né? Não era do município. Então, ele fechou por volta de 2020. Ali. Então, o Estado que ficava com essa demanda dos imigrantes. Tá? O município, ele faz esse acolhimento, como o senhor falou do Centro POP, tá? Quando os imigrantes chegam em vulnerabilidade, eles são encaminhados e nós vamos fazer todo um levantamento técnico da onde que a gente pode encaminhar. O CRAS, chega as famílias para o CRAS quando tem algum problema de vulnerabilidade social e com problemas econômicos. Então, eles são encaminhados para o CRAS. Se não for diretamente a eles encaminham para os outros centros. O CREAS, ele é diretamente quando eles sofrem violência. As crianças têm violência, tá? E as mulheres. Então, isso tudo a gente encaminha, o município faz. Porém, nem todos os imigrantes chegam e vão para uma das nossas unidades. Então, a gente só vai atender, só vai ter entendimento desses números quando eles chegam, são encaminhados para os CREAS ou para os CRAs. Quando eles não vão para esses nossos segmentos, a gente não tem esse número, essa totalidade dos imigrantes que estão chegando. A gente sabe que existe, a gente sabe que tem, mas como não é documentado, não é botado em pauta, não está registrado, a gente não tem esse controle. Então, o que seria o ideal? Chegar e ser encaminhado para um dos centros, que nós iremos encaminhar da melhor forma. Eu posso só complementar? Claro, Karen. E ver a família como um todo, e não como imigrante, estrangeiro, nacional. Então, eu acho que o objetivo do CRAS é atender todas as famílias, e se a gente começar a segregar imigrantes, pessoas com deficiência, a gente não vai pegar essas famílias no meio onde elas estão, na comunidade. E o objetivo do CRAS é esse, fortalecer vínculos familiares e comunitários. Por isso que eu acho que a gente deveria pensar um centro de imigrantes para algumas... Deixa eu fazer uma questão de ordem. Te agradecer pela intervenção. A gente vai abrir para o público também, mas o ideal é fazer no microfone, porque como está sendo gravado, isso gera ata, né? Para ficar institucionalizado, eu vou te pedir para fazer o microfone. Não sei se tu faz agora ou no final da fala da Sandra. Então já te deixo como pré-inscrito. Como é que é seu nome? Karen.
Gente, a Karen fica como pré-inscrita, como a primeira pré-inscrita, então, e a Isa já vai pegando as outras inscrições. Eu estou vendo o pessoal levantando o braço. Logo que a Sandra terminar, a gente já começa, então, aqui essas falas da plateia. Pode ser? A gente faz ali o microfone para poder ficar gravado. Então, Sandra, por favor. Estava falando, quando a gente tem, como a Karen falou, a gente cuida da família, a gente cuida desse núcleo, então a gente precisa que as pessoas, que esses imigrantes ou a população, enfim, chegue aos nossos equipamentos. Nós temos vários equipamentos, só que a gente também não consegue atender a todos ao mesmo tempo, tá? Existe uma fila, só que não existe prioridade imediata. A gente vai para prioridades que tem de vulnerabilidade em primeiro lugar e violência, tá? Os CRAs e os CREAs estão preparados para atender e, claro, quem vai ser a primeira demanda? Quem já tem cadastro único, quem já tem toda uma parte social estabelecida. Isso a gente já vai. Quem não tem documento, como foi levantado na mesa, a gente encaminha para fazer a documentação necessária. Nós encaminhamos para... Se tiver atendimento médico, nós vamos encaminhar. Escola, toda a nossa equipe está indo nas escolas para verificar a quantidade de vaga. A gente está fazendo articulação com a Secretaria de Educação. Então, nenhuma criança está ficando em qualquer um dos nossos equipamentos sem auxílio, tá? A moradia ou a escola. Então, nós estamos sempre buscando a melhor forma de atender todas as famílias. Sabemos que não está no ideal, sabemos, mas estamos buscando todas as políticas públicas necessárias para fazer esse encaminhamento. Não estamos ninguém lá parado sem fazer nada. A gente está atrás e sempre, como tu falou, Bruno, a assistência é a prima pobre. Confere. Assim, ó, sempre. A gente sempre busca articular com outras secretarias. Nós sempre estamos buscando. Hoje à tarde nós temos uma reunião com a Secretaria de Saúde para linkar junto com a assistência social para a gente dar esse auxílio para a população, porque a gente também não tem. Então a gente não tem uma ambulância, nós não temos como socorrer, a gente não pode botar no nosso carro e levar uma família. E isso, por lei, por tipificação, não pode, a gente não pode levar. Então nós fizemos todo esse encaminhamento, nós estamos buscando todo esse auxílio também das demais secretarias, tá? E vou levar para a secretária toda a parte que tu falou da LO, nós vamos levar tudo, nós estamos buscando, nós sempre vamos querer aprimorar esse atendimento da nossa população, tá? Agradeço, Sandra. Com certeza a gente também depois vai documentar e levar os outros encaminhamentos, se necessário for agendar a reunião e efetivamente se organizar para defender serviço público, para defender que tem investimento na Secretaria de Assistência Social, que a gente sabe que o que a gente gostaria, ainda mais com uma característica de uma cidade como a nossa, os dados que foram trazidos e apresentados aqui na mesa, está muito aquém do que deveria. E esse movimento migratório ele não começou ano passado, né? Ele já tem uma larga história, né? Floripa está no recorde agora, mas pelo menos desde 2010, os dados que eu estava estudando já chamava muito a atenção esse caráter migratório. Bom, gente, então agradeço aqui a mesa e vou passar para as falas de plenário. Quantas inscrições a gente coletou aí, pessoal? Pessoal, a gente tem 5 falas. As falas aqui de bancada são de 3 minutos, tá? A gente tem previstas 10 falas. A gente pode já fazer todas as inscrições. A professora aqui... claro, a professora pediu 5 minutos a mais no início. Então, eu vou começar com a Karen, que estava adendando aqui a fala da Sandra, e logo depois a professora Isabel. Elza Nunes. Pode começar, Karen. Aqui, ó, no púlpito. Aí é só apertar embaixo aqui que ele acende ali. Que é para ficar registrado, Karen, a gente tirar como encaminhamento. Embaixo, daí ele acende aí, ó. É que eu já tá acesa. Acho que já está ligado. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Karen, sou coordenadora geral dos CRAs do município de Florianópolis.
Então, quando a Sandra falou a gente pensando, né, na política para atender o migrante, eu não acho correto a gente começar a segregar ainda mais e fazer um centro, talvez um centro especializado com algumas coisas que sejam mais compatíveis com o centro de referência para o migrante, tudo bem, mas o ideal seria atender essa população no CRAS, junto com toda a comunidade do território onde ela está inserida, porque vão surgir outras demandas, que é como acesso à educação, à saúde, a outras políticas, a benefícios. Por exemplo, o cadastro único, para alguns benefícios, ele é feito no CRAS. Então, todos esses encaminhamentos são feitos pelo CRAS. Então, no nosso ponto de vista, a família deveria ser atendida no CRAS e não num centro específico, que seria um só para atender todo o município de Florianópolis, enquanto a gente tem 10 equipamentos CRAS distribuídos no município. Todos os usuários que chegam, independente da origem, eles são atendidos, nenhum é negado atendimento, são orientados, acolhidos e feitos os devidos encaminhamentos pela equipe, ou passam por atendimento técnico, ou eles são encaminhados para as políticas que deveriam atender. Acho que era isso que eu queria falar em linhas gerais, mas nenhuma família deixa de ser atendida. Tem acesso a cadastro único, orientações sobre Bolsa Família, sobre o BPC. O BPC a gente teve um problema até o ano passado, que era com relação à biometria, mas parece que desde dezembro está sendo corrigido esse problema, né? Para os migrantes. Oi? Oi? Não, a partir de dezembro eles conseguiram. Foi eu. Eu acho que, em linhas gerais, era isso que eu queria trazer. Obrigado, Karen. Pode ir. Boa tarde. Meu nome é Elsa de las Mercedes Núñez Gonçalves, sou migrante. E eu queria saber, migrante e cidadã do mundo, eu queria saber quantos migrantes tem aqui agora. Levante a mão, por favor. Migrantes, sou linguista, migrantes. Gente, todos somos migrantes, porque todos temos o direito de migrar, é um direito universal, você ir para onde você quiser, quando você quiser. Não alguém dizer se você é rico, é pobre, colocar sua cara, sua cor de pele, para poder ir ou não para o lugar. É ridículo. O planeta, se nós estudamos um pouco de história, não tinha fronteiras. Não importa se você tem uma cor de pele diferente, fala uma língua diferente da minha, você é um ser humano. E tem direito de trabalhar, que é um direito essencial. O direito de pensar. Por que eu estou nesse país se eu nasci num país que falava espanhol? Porque o imbecil decidiu que o presidente do meu país não era adequado, foi lá e deu um golpe militar. E isso acontece, vou fazer 70 anos em maio. E acontece há milhões de anos, há séculos. Quem tem o poder econômico decide como que nós vivemos, o que nós fazemos, que religião nós falamos, que língua nós falamos. Tem as bandeiras aqui. Tem uma ali que todo mundo já me diz assim, mas essa é a bandeira LGBT. Não, senhora, é a bandeira dos povos originários. Tá? E eu vou perguntar, já me disseram, tu não é da ilha, tu nasceu em outro país. E daí? Por que estou usando algumas coisas? Isso é de origem araucano. Isso que se chama Guifala é de origem araucano, de um país chamado Chile, que são os povos originários. Eu queria saber quem são os originários dessa ilha. Tem algum povo originário, prestem atenção, dessa ilha aqui? Não tem. Por que não tem? Porque mataram todos. Ou não? Estou errada? Então, assim, vamos parar de pensar que, não, porque vieram os venezuelanos que são comunistas, vieram os médicos cubanos que vão ensinar os caras a fazer bomba e não sei o quê, porque os médicos cubanos são guerrilheiros e porque os venezuelanos são não sei o quê. Eu fui fazer doutorado na Europa, estava com doutorandas de uma universidade conveniada luterana de Canoas com a Universidade de Leão. Entrava no lugar um bando de mulheres loiras, lindas, as meninas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um idiota, abriram, éramos quase 30, abriram. Veio uma das minhas colegas e disse, está chorando por quê? Eu não sei, meu espanhol não é bom, mas esse cara está perguntando quanto que eu quero para ser prostituta. Somos doutorandas, gente, é preconceito em tudo que é lugar, em tudo que é momento econômico, cultural e o que for. A língua é uma barreira e eu entendo isso, por isso que sou professora de línguas, português, espanhol.
E eu faço trabalho voluntário com os migrantes e os refugiados desde que eu cheguei no Brasil em 1982. Sou voluntária da ACNUR e da Anistia Internacional, sabem por quê? Porque o lugar onde meu pai trabalhava, que era um seminário, de uma hora para outra, eu saí do 2º grau, fui querer falar com meu pai e fui rodeada de milicos. Tinha uns tapumes e eu fiquei assim, o que aconteceu? Cheio de tapumes. E o cara veio e disse assim, todo mundo... Aí vem o padre lá do fundo correndo e disse, não atira que é a filha do Francisco, ele trabalha aqui. Gente, isso é ridículo, o que se faz com as pessoas por questões políticas, por questões econômicas. E como essa história podia contar um monte. Morei em Porto Alegre desde 82. Pode ser, mas pode ser para concluir. Pode ser para concluir. Por favor, me dá 2 minutos para concluir. Então é assim, ó, é importante que paremos de pensar, é o cara que vem de lá e não sei o que, vai tirar meu emprego, não sei o que. A uma hora quantos brasileiros tem no mundo? Vamos parar de pensar, de olhar para nosso umbigo e nos ver como seres humanos que moram em um continente que tem fronteiras que foram inventadas há séculos, mas foram inventadas. O ser humano tem direito de ir para onde quiser. Tem um escritor peruano que disse que o mundo é alheio. Você pode ir para onde você quiser e ele é grande. Então vamos parar de pensar em assim, olhar além e pensar em que nós podemos fazer para contribuir. Minha contribuição eu estou fazendo como? Dando aula de português para migrantes e refugiados, dando assessoria para convalidar cursos, porque eu fui em paixão nesse país com um curso universitário, porque eu tive que provar que estava alfabetizada, vendo com o curso universitário do Chile, e ultimamente tenho me dedicado já há muito tempo nessa briga das convalidações. A Universidade Federal tem uma lei que é para refugiados, para as vagas remanescentes. Tem uma lei estadual que foi votada. Leis temos muitas e muito lindas, municipais, estaduais, federais, mas não saem do papel, não funcionam. Por quê? Porque depende do governo de turno, depende que você tem dinheiro para fazer essas coisas funcionar. E eu acho que já passou da hora de pensar que os outros... Os caras estão ali, gente. Você sabia que ontem de noite, na praia... Para concluir. Um barco de guerra com um tanque de guerra em cima? Acordem, a vida está aí. Obrigada. Obrigado, professora Elza. Próximo é o Felipe, da Pastoral, na acolhida. Depois prepara a Silvia, tá? Eu vou falando quem vem depois. Gente, enquanto o Felipe vai chegando aqui, quem chegou depois, por acaso, não assinou a lista de presença, o pessoal está aqui na porta, não deixem de assinar também, tá? Se representam alguma entidade também, coloquem ali, a gente vai tendo esses contatos depois para também passar os encaminhamentos. Por favor, Felipe, por até 3 minutos. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Felipe Candim, sou assistente social da Associação Scalabrini a Serviço dos Migrantes, mais conhecida como Missão Scalabrini ou Pastoral do Migrante. A gente atua aqui no estado de Santa Catarina, mas é uma organização que tem braço internacional, tem várias atuações, e a nossa atuação está muito pautada na ponta, na atenção direta à população migrante. E aí me surpreende, quero fazer já uma fala aqui à vereança, né, a essa casa que tem tarefa também de fiscalizar, né, fiscalizar os equipamentos públicos, fiscalizar a implementação da lei, porque tem vários pontos ali na lei que são bem pertinentes para a gente saber, e que a gente tem um debate macro, obviamente, mas, por exemplo, um dos pontos que prevê na lei é sinalização em outros idiomas. Né? Quem é de Florianópolis, por exemplo, sabe que passa aí para alugar, desde da era do EPA, tem uma pessoinha lá na rua com uma plaquinha escrito "Alquila-se casa". Está em espanhol. Eu desafio vocês a irem nos equipamentos e ver alguma placa em sinalização multilingüe. Né? Um papel impresso que seja dizendo em espanhol, em português, alguma coisa. Não sei o custo que tem de uma impressão preto e branco numa folha 4 que possa indicar isso, né? Qual é o custo que isso gera, mas seria muito importante. Porque vocês não têm ideia da demanda de imigrantes que a gente recebe, que chegam porque não entenderam o que foi dito em algum lugar. Ou a quantidade de imigrantes que a gente recebe dizendo assim, olha, não fui atendido porque eu não tenho documento. O migrante foi ir buscar o atendimento para ter documento. Ó, você não pode ser atendido. E isso é em CRAS, é em Centro Pop, é em Passarela,
É em todos os equipamentos. Saúde, negando atendimento sem documento. Eu não sei se vocês sabem, mas a saúde é universal no Brasil, né? E não precisa de documento para ser atendido, né? Tem casos que a gente atende, obviamente não vou expor as pessoas aqui, mas tem casos que a gente atende pessoas com reumatismo, fibromialgia, com laudo de 1 ano do seu país de origem, 1 ano sem medicação porque a unidade de saúde não quis atender. Olha que interessante, né? Eu não sei se não entendeu, porque aí é uma outra questão, né? Mas a lei prevê isso, né? Prevê como é que a gente vai fazer. Lá está dizendo na lei também que tem que ter intérpretes interculturais. Lá quando se fechou o CRAI, uma das justificativas quando se fechou o CRAI foi que os CRAS, CREAS, todos os equipamentos iam ser qualificados para isso. Isso também está na lei. Tem que ser fiscalizado. Que iam ser... Tem gente, nós dialogamos com os equipamentos, que não conhece a lei. Não faz a mínima ideia nem que ela existe. Né? Nem que ela existe. Quanto mais que ela tem que ser implementada nos espaços. Então, toda a função que a gente recebe lá, que são muitos atendimentos com outras entidades, como a Círculos, como a Caritas também, que atuava e vai voltar a atuar diretamente com a população, não tem atendimento. O que a gente recebe de contra-referenciamento... Mais um minutinho para concluir. Inúmeros. E nós não temos nenhum apoio da municipalidade, que também é previsto em lei, está lá. Equipamentos da organização da sociedade civil também a prefeitura, o município apoiar na atuação. E não tem. Né? Então a gente faz, como diz a gente no popular, assim, no facão, pela boa vontade dos funcionários, pela boa vontade dos servidores, pela articulação política que a gente tem e consegue atender essa população que não está sendo atendida. Então, sim, é uma população que necessita de coisas específicas. Tem gente que não tem CPF. Tem gente que explodiram o lugar onde ele tira documento e ele não vai ter documento nunca. Como é que a gente atende um refugiado? A gente precisa ter uma atenção especial. Então, peço a essa casa, por gentileza, que faça seu trabalho de fiscalização, que a gente possa, de fato, implementar a lei, que tem pontos muito simples de serem implementados e que a gente, articulando nesse espaço aqui, consegue para atender bem essa população. Lembrando que somos todos migrantes, eu sou migrante também, mas, sim, é necessário uma atenção especial a essa população. Não é a mesma atenção para os outros que estão ali. Obrigado. Obrigado, Felipe. Silvia, e depois a gente prepara Célia da UFSC. Boa tarde a todos, eu sou Silvia, estou na direção do Sintrazem e queria compartilhar um pouquinho a minha angústia na fala da representante do governo, porque, na pessoa da senhora Sandra, que é inacreditável a gente vir aqui para ouvir, do representante de Florianópolis, que não se cria um equipamento da noite para o dia. Todo mundo sabe que não se cria um equipamento da noite para o dia, que precisa de planejamento, que precisa de recurso, mas a lei, como o vereador Bruno falou, foi sancionada em 2020. Então, até aqui, se passaram 6 anos, tem bastante tempo para fazer esse planejamento, poder atender essa população. E aí, também a fala da outra companheira que trouxe questão dos CRAS, que temos 10 CRAS espalhados pela cidade, como se fosse o incrível mundo de Bob, porque a gente sabe que não é só a população de imigrantes que não consegue atendimento nesses 10 CRAS, espalhados pela cidade. A gente tem uma falta de RH, uma questão de infraestrutura muito precária na assistência social, de muito tempo, que não é da noite para o dia, que foi estabelecida essa precariedade desse serviço, e a gente precisa ouvir qual é o planejamento dessa secretaria para isso. Quando vão ser chamados concursados para poder atender essa população, quando serão criados novos equipamentos, que inclusive na database do ano passado, CRAS do norte da ilha foi acordado que seria implementado um novo CRAS para aquele bairro, aquele setor, mas o que a gente vê do governo, na verdade, é investimento em terceirização
que isso traz, na verdade, escândalo por esquema de corrupção, como foi a OSC, que teve, né, esteve recentemente, foi removida da passarela Neo Querido. Né? Agora, investimento no serviço público para atender a população, a gente não vê a Prefeitura de Florianópolis fazer. Né? É isso. Obrigado, Silvia. Célia? A professora da UFSC? Sim. Professora Célia. Boa tarde. Então, sou Célia, do Centro de Educação da UFSC, e venho me dedicando já há alguns anos a estudar a problemática da migração e principalmente dos estudantes imigrantes nas escolas públicas, né, que é uma grande questão. E também a gente tem atuado, principalmente com a EJA, formação de professores, né, para sensibilizar para essa questão. Bom, parabéns aí pela iniciativa, né, extremamente necessária, acho que já ficou bastante claro a dramática situação, né, em Florianópolis em relação ao tratamento aos imigrantes. Ou seja, o problema não são os imigrantes, obviamente, né? O problema é a forma de tratamento e de abordar a situação. Bom, que eu queria trazer, que eu acho que é um pouco pensar em caminhamentos, né? É que existe, então, uma lei municipal de 2020. Entretanto, a lei não tem regulamentação e não tem orçamento, né? Eu penso que a gente deveria se organizar em comissões, né, as várias entidades aqui presentes, e fazer projetos, programas de implementação e de orçamento, porque senão não vai vir nunca, né? Então, para poder solicitar, a gente precisa ter um programa, olha, preciso recurso para implementar tais e tais aspectos, no âmbito da assistência social, no âmbito da cultura, que o migrante é visto como problema, pode ser um potencial fantástico em termos de cultura, de educação, de ensino, enfim, né? Então, programa cultural. E daí eu vou me ater aqui mais na questão da educação, né? A gente está com as escolas cheias de estudantes imigrantes internacionais e nacionais, né? Na EJA, que eu estudo mais diretamente, mais da metade dos matriculados são imigrantes, sua grande parte nacional, porque os internacionais adultos já são escolarizados, então vejam, a gente recebe o imigrante já prontinho, né? Já escolarizado, já qualificado e tudo mais. No norte da ilha, os núcleos da EJA têm 70% a 80% de imigrantes, né? Nas escolas de educação básica, eu não vou conseguir dizer agora, porque eu sou péssima em número, não me preparei, mas a gente tem pesquisas que mostram uma incidência bastante grande também. Bom, então a gente precisa de programas, né, a respeito da língua, né, que o companheiro ali da hospitalidade, ciclo de hospitalidade mencionou, né? Enfim, os estudantes de outros países precisam, né, ter esses espaços dentro das escolas ou agregando algumas escolas de ensino da segunda língua, vamos dizer assim, como muitos países têm, né? A questão da formação de professores, né, a sensibilidade para trabalhar com os estudantes imigrantes, conhecer, porque, vejam, na categoria imigrante cabe tudo, mas o imigrante de Angola é diferente do imigrante do Rio Grande do Sul, que é diferente de um venezuelano, de um cubano, de um paraense. Então, é preciso entender de onde as pessoas vêm, por que vêm, o que as motivou a sair dos seus lugares. Ninguém sai porque quer, né, porque quer vir para essa ilha linda, que muitas vezes nem conhece as praias e nem nada do que a ilha pode possibilitar. Então, é preciso também capacitação e formação dos professores, da secretaria. Um minuto para concluir. As famílias chegam, muitas vezes, a porta da escola é o quê? A secretaria. Bom, ninguém sabe falar, principalmente se é de outro país, né, não tem acolhimento, então acho que a gente poderia pensar em vários tópicos para buscar a regulamentação da lei. E, para fechar mesmo, eu penso que a gente precisa de um movimento muito sério pelo fim desse ICE Florianópolis, né? Desses voluntários aí pela segurança e ordem pública imediatamente. Obrigada. Obrigado, professora. Escuto o Teco e depois o Evaldo. Por até 3 minutos. Dirigente do Sintrazem, também da CONCAP. Um pouco atrapalhado ali, deixei cair carteira. Tudo bem. Peço desculpas. Então, o que eu quero falar? Eu vou um pouquinho mais a fundo nessa questão da imigração e do que vem acontecendo em Florianópolis. Porque é difícil acreditar que a gente vai ter um outro cenário, a gente está aqui para isso, né? Para tentar construir e exigir
que as leis e que as coisas aconteçam, né, principalmente nessa cidade, né, que é o que a gente está debatendo aqui. A gente quer isso para o mundo, mas a gente está primeiro debatendo aqui em Florianópolis para ver o que a gente consegue fazer que isso se amplie, né? Mas é difícil acreditar numa mudança quando o prefeito vai para uma rodoviária de Florianópolis e começa a fazer videozinho mandando as pessoas de volta para casa. E, sinceramente, eu não vi apoio da Secretaria de Assistência Social a esses coitados que tiveram que se mandar embora para casa de volta. Onde é que estava o papel da Secretaria de Assistência Social nesse momento? O que ela estava fazendo? A que ponto a assistência social consegue abranger e proteger e dar uma assistência a esses imigrantes? A questão que o companheiro falou lá, a questão dos africanos, que sofrem essa perseguição contra a imigração, companheiro, não é só xenofobia, é racismo. É racismo que está instaurado na política da extrema-direita desse país. Não só do país, mas do governo estadual e do governo municipal. É preciso entender isso. Que o prefeito acabou de fazer um videozinho ali agora, dizendo que os imigrantes, as pessoas que não vêm aqui para trabalhar, que não vêm aqui para, que não tem um endereço já afirmado para onde vai ficar, vão mandar de volta para a cidade dele. E isso acontece por quê? Isso acontece por isso que você falou. Porque aqui, esse povo imigrante, povo preto, vem para, de uma forma, ser escravo do capitalismo. Escravo das empresas que querem botar o cara lá para carregar pedra, não dão oportunidade da pessoa estudar, tratam as pessoas como escravo, como na escravidão mesmo, quando a gente já viu várias situações de trabalhos análogos à escravidão, não só aqui, mas em Joinville, em Criciúma, onde a gente já viu várias situações desse tipo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cada vez mais fortalecer o nosso povo, o povo que defende essa bandeira contra o racismo, contra a xenofobia, contra a questão que são contra a imigração. A gente tem que fortalecer esse povo que fortalece essa pauta. Agora, não adianta agora a secretaria dizer que porque estamos desde 2020, estamos tentando, porque não consegue, companheiros. Eu sou do Sintrazem, eu que sou da CONCAP, sou gari da CONCAP, tá? Várias vezes a gente já fez campanha, fez panfletagem, inclusive fomos na rodoviária Rita Maria fazer panfletagem, que a gente é contra o que o Topazio estava fazendo, que inclusive ficou conhecido como Trampazio. O cara conseguiu ser mais famoso do que ele já é, por ser TikTok só, e fazer política pública só para empresários, só para o pessoal riquinho, pessoal do dinheiro, tá? E teve vereador, inclusive um ex-assistente social, Bruno Souza, que era o cara aí da Secretaria da Assistência Social, Bruno Souza, o cara que ia lá e dizia que tinha que meter pau em morador de rua. Ele foi da Secretaria da Assistência Social. Ele foi secretário. Para concluir, Teco. Gostaria que não interrompesse a minha fala, porque eu não interrompia de ninguém, eu acho que é uma questão de respeito. Ele foi secretário, sim, da Assistência Social, fez videozinho, mantendo pau, inclusive na época que ele era secretário da Assistência Social, um guarda municipal abordou um morador de rua, botando fogo no morador de rua. E onde é que eu vi algum político de direita nessa cidade indo lá defender o morador de rua, dizendo que a guarda municipal estava usando da força para poder intimidar? Que é isso que eles fazem com o morador de rua e com imigrantes. É isso. Obrigado, Teco. Evaldo. Depois prepara Tiago. Teco, que é do Sindicato dos Correios. Uma boa tarde, Evaldo. Companheiros e companheiras. Sou Evaldo, sou dirigente do Sintec de Santa Catarina e também sou do Diálogo e Ação Petista de Santa Catarina. Eu queria fazer uma fala na intenção de mobilizar, de coesionar cada vez mais essa força, né, aqui em Florianópolis, das instituições, das personalidades que estão coesos numa luta para defender o direito de migrar e pela soberania nacional, né? Nos Correios, a gente pode ver que nós, como sindicato, temos um papel importante, porque os Correios é uma empresa federal e ela emprega imigrantes. E os imigrantes nos Correios também têm a barreira com relação aos seus direitos. E é necessário nós, como instituição, e também como personalidades, como da luta da classe trabalhadora,
fazer esta fiscalização dos direitos dos trabalhadores, inclusive no local de trabalho. Eu lembro que o prefeito de Joinville mantinha sob trabalho, análogo à escravidão, pessoas que vinham, né, para trabalhar na cidade. E foi denunciado pelo sindicato do SINSERG. Nós, na realidade, temos esse papel de fortalecer a nossa luta com relação a toda essa agressão, que é uma agressão contra todos nós. Eu sou de Palhoça, estou em Florianópolis, né? O Palhoça é uma cidade dormitório, Florianópolis não se preocupa comigo, que eu não vou trazer nenhum problema para Florianópolis, mas se eu fosse do Nordeste, aí o problema era bastante sério, né? Então a situação é nesse sentido. E eu quero colocar, finalizando, uma preocupação muito grande. A xenofobia, ela é cometida individualmente, mas é muito sério quando as instituições cometem xenofobia. É muito sério quando os governos cometem xenofobia. Então, isso se torna um problema muito sério para a classe trabalhadora, porque potencializa. Se as instituições elas já discriminam o imigrante, o governo que discrimina potencializa essa agressão. Potencializa essa agressão sobre a classe trabalhadora, porque o imigrante é trabalhador, e como disse o nosso companheiro na mesa, não veio só para trabalhar. É uma personalidade política, uma personalidade social, de direito, que deve ser protegida. Então é isso, é o nosso papel, continuar na luta, estar sempre avante no combate contra esta agressão aos imigrantes. Obrigado, Evaldo. Vou dar agora o Tiago, que é presidente do PT Municipal, e a última inscrita, depois prepara a Mávia. Eu achei que ia ter um espacinho aqui, não tem. Bem, eu estava pensando... meu nome é Tiago, sou presidente do PT de Florianópolis. Eu estava pensando já nos encaminhamentos, Bruno, e pegando um pouco das falas, todas contemplam muito bem a discussão sobre imigração, e eu percebi aqui que a maioria de nós a gente consegue identificar de onde vem o discurso de ódio xenofóbico, racista, e aí a gente tem o Nó, né, que é uma cidade que tem uma composição de imigrantes bastante considerável, mas ao mesmo tempo uma boa parte desses imigrantes não tem o direito político, né? E aí então é uma contradição. A gente sabe de onde vem o discurso, aquelas pessoas que são atacadas por esse discurso não conseguem dar uma resposta direta na urna, né? Que é o que importa aqui, né? A gente tirar dos espaços de poder quem estimula esse tipo de discurso de ódio a todo momento. E aí tem discussões, né? Para o migrante aqui brasileiro é mais fácil fazer a mudança do local de votação, mas para o imigrante é algo mais complexo, né? Para imigrantes de língua falante portuguesa, eu acho que basta residir 1 ano no Brasil para ter o direito político. E aí o pessoal do jurídico depois pode me corrigir, né? Então, e já para quem não é imigrante de língua portuguesa, é mais complexo, tem que morar aqui há 15 anos para conseguir esse direito político. Então, acho que o PT tem uma responsabilidade aqui, Bruno, que é a gente fazer um mutirão, né, fazer um levantamento dessas pessoas que estão se deslocando para cá, para Florianópolis, para Santa Catarina, para que essas pessoas tragam o seu voto também e para que a gente possa varrer os discursos de ódio da extrema-direita em Florianópolis e em Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, Tiago. Mávia. Boa tarde, gente. Eu sou a Mávia, sou assistente social de carreira da Prefeitura e atualmente estou na coordenação do CRAS de Capoeiras. Acredito que a gente está aqui hoje para construir algumas políticas públicas, sim. A gente, enquanto trabalhador da ponta, a gente tem muita dificuldade. Então, assim, temos 10 CRAS no município? Temos. Todo mundo conhece que a gente tem uma precarização muito grande. Falta de pessoal,
a gente recebe todos os imigrantes que vêm. Imaginem vocês todas as línguas possíveis. A nossa dificuldade é muito grande. Por quê? Não temos capacitação. Então, assim, não é disponibilizado para a gente que possamos, dentro do nosso horário de trabalho, ter uma capacitação para atender. A gente busca muitos parceiros, instituições que nos auxiliem. Alguém falou de documentação. Sim, alguns benefícios precisam de documentos. Por exemplo, fazer um cadastro único para pegar o BPC ou Bolsa Família. Se não tiver CPF, a pessoa não vai conseguir. É um cadastro morto. Então, o que a gente busca? Primeiro, vamos regularizar a documentação e depois a gente atende as outras questões. No CRAS de Capoeiras, é importante talvez alguém conhecer e lá ver, a gente tem uma horta comunitária. A maioria das pessoas, usuários que são lá, eles são imigrantes. A gente procura fazer um trabalho entre o brasileiro e o imigrante, buscar a não discriminação, a não xenofobia, né? A gente tem um trabalho com o Círculo de Hospitalidade, eu conversei ontem com a Bruna, da gente fazer algumas palestras. Todos os coordenadores buscam dentro do que é possível fazer, mas nos falta muito, né? Eu sei que assim é um engajamento e tal, então nós estamos aqui sim, a gente quer construir, mas a gente quer apoio, porque não é nós lá na ponta, gente. Às vezes, por exemplo, eu à tarde lá, eu só tenho um na recepção. Se ele ficar doente, eu tenho que fechar o CRAS. Se chegar uma família imigrante, quem tem que atender? Ontem eu tive que atender uma família. E me encaminhei para o hotel, articulei e eu mesma acolhi. Então, assim, tem coisas que a gente não tem pernas. Então, assim, a gente sabe que é uma política que a gente tem que construir. Ah, mas vocês lá não fazem isso, mas vocês não fazem aquilo. Nós atendemos, são 10 CRAS que deveria ter o dobro para atender, principalmente, né, digamos assim, atender o brasileiro. E, além disso, vem toda a gama de imigrantes. Agora, para vocês perceberem, com talvez essa crise da Argentina, a gente vai ter mais argentinos vindo. E assim, como é que eu vou entender várias línguas, gente? Tem gente da África, os venezuelanos, estrangeiros. Aí, assim, tem estrangeiro que a gente usa... Para concluir, um minutinho. Então, tem estrangeiro que a gente usa o celular para poder entender. E tudo que a gente puder, eles vão ser atendidos. Mas a gente conta com as instituições para nos auxiliar, principalmente a documentação. Como é que a gente articula com a Polícia Federal? Muitas vezes as instituições nos apoiam, porque a gente não tem como. Então, falta pessoal e falta toda uma estrutura de nos capacitar para nos dar apoio a isso, tá? A questão do CRAE, eu acho que, assim, quando era simples os CRAs fazer, mas não teve o investimento do dobro de profissionais, tá? O companheiro da CONCAP, fui eu que te cortei, o Bruno Souza não é assistente social. Para ser assistente social, tem que fazer faculdade. Ele é só um gestor da política. Importante sempre dizer, porque qualquer pessoa não é assistente social. Ele tem que fazer uma graduação. Eu fiz graduação e sou assistente social. Então, sempre citar que ele foi gestor de uma política. Ele não é assistente social. Tá bom? Desculpa cortá-lo. Tá? Obrigada, pessoal. Obrigado, Mávia. Gente, a Mávia é a última inscrita. Eu vou aqui fazer uma leitura dos encaminhamentos, mas eu vou guardar também as considerações finais para a mesa aqui. Bom, acho que primeiro as considerações finais, né? Depois a gente amarra os encaminhamentos, né? Faz mais sentido. Então, quem quer começar? Pode ser. Só não vai... Você quer fazer no microfone para poder aparecer? Então, 30 segundinhos aí para o Felipe, né? Só um esclarecimento rápido e que é importante a gente ter isso em vista. Quando a gente fala de equipamentos que não estão, né, conseguindo atender e tudo mais, não é relacionado ao servidor, tá? É bem importante falar isso. Não é relacionado necessariamente ao servidor e às pessoas que estão atuando nas instituições também. É relacionado à falta de implementação, por exemplo, da lei, porque a lei prevê capacitação desses espaços e não é feita. Então, os servidores não conseguem saber o que fazer, muitas vezes,
ou as instituições não têm braço para fazer, porque não tiveram a capacitação necessária e os equipamentos necessários. Ótimo, ótimo. Já é um elemento que eu ia agregar aqui também. A gente vai fazer aqui as considerações finais da mesa, aqui 2 minutinhos, aí, no máximo 3, pelo avançado da hora, para a gente poder garantir os encaminhamentos também. Começa pelo Romano. Bem, Naísna. Só para acrescentar a fala de alguns colegas, né, eu sou da opinião de que é necessário que o CRAI volte a funcionar. Os colegas do CRAI, né, fazem trabalhos extraordinários, porém percebe-se que não existe um atendimento intercultural nesses lugares, por falta de recursos humanos, assim, que receberam capacitação para esse serviço, né? Diferentemente dos círculos da pastoral e tal, que realmente tem funcionários que falam vários idiomas que possam, né, entender, né, compreender a demanda do migrante, porque não há um entendimento, ou seja, não há o atendimento para uma pessoa que você não entende o idioma dele. Então é necessário que se crie um CRAI, né, ou seja, que o CRAI volte a funcionar, porque realmente é uma instituição especializada para atender os imigrantes, que tem pessoas capacitadas para lidar com essas demandas, né? Nós, por exemplo, na Círculo recebemos imigrantes sírios, que hoje tem um número muito significativo aqui em Santa Catarina, né? Mas é necessário o idioma para atender a demanda, porque senão não vai ter o atendimento, não vai ter como compreender a demanda desse imigrante para que você possa encaminhá-lo para a instituição certa. Então, razão pela qual eu reforço aqui, né, a retomada das atividades do CRAI, né, para que o imigrante realmente possa ser atendido, levando em consideração o seu idioma, a sua cultura e tudo mais, né. Então, eu fico por aqui, agradeço, né, pelo espaço. Ótimo, a gente que agradece, Romano. Professor Canela? Está falando, funcionando? Tá. Então, só queria mais uma vez agradecer, né, aqui essa possibilidade, agradecer como cidadão da cidade, né, por estar tomando essa iniciativa, que ela é tão importante, né, e dizer que a gente está, como Observatório das Migrações, bastante aberto, inclusive para continuar contribuindo. Gostaria de chamar a atenção que, quando foi feita a lei em 2020, algumas pessoas do Observatório participaram diretamente na conversa, diretamente na época com o vereador Lino Pérez, né? Também só um outro exemplo de onde eu acho que as universidades podem contribuir, por exemplo, os dados que a professora Célia trouxe, são muito importantes na hora de elaboração de políticas e de estabelecer o embate das ideias, né, nos espaços apropriados onde eles forem, né? Esses dados são muito importantes, por exemplo, a categoria de cidadão transnacional, que a senadora na época, Edelissa Salvati, encaminhou, também foi algo feito a partir de pesquisadores da UDESC, que trabalhava, a professora Glaucia, que trabalhava com esse tema. Então, a gente tem essa contribuição a dar e vamos estar sempre abertos. Nós jamais vamos conseguir substituir as políticas públicas. Nós temos feito algum trabalho que é praticamente um voluntariado, também trabalhando no português como língua de acolhimento, 3 anos seguidos, trabalhando com cerca de 60, 70 egressos. Inclusive, trabalhamos durante a pandemia de forma online, com cursos, tentando fazer esse apoio, mas a gente não substitui o que é a política, e nesse sentido, né, o que é o papel da política pública. Então é extremamente importante esses encaminhamentos e começar a caminhar efetivamente com uma efetivação de direito. Nesse sentido, nós continuamos abertos e disponíveis a apoiar essas iniciativas. Ótimo, a gente que agradece, professor. Passa as considerações finais agora do René. Bom, acho que esse debate ele evidenciou algo para todos nós aqui, que é a falência do Estado em relação à política pública para os migrantes. Porque falta formação para o servidor, mas começa pela secretaria, né? Por quem está gerindo, né? Na minha opinião, que bom que temos as coordenações de CRAS que permanecem aqui. Quando você tenta dizer que não vai ser atendido no território, concordo muito com o que o companheiro falou, o que levou a pessoa a migrar? Você tem primeiro a barreira linguística. Nem todo assistente social, nem todo psicólogo, nem todo técnico administrativo consegue falar russo. E tem uma migração, uma diáspora russa enorme em Florianópolis. Então você precisa ter um centro especializado, inclusive, para resolver o problema que o Estado hoje está terceirizando, não de maneira formal, mas para as associações. São elas que acabam tendo que cumprir as tarefas que são do Estado, com o centro. E aí dizer que o CRAS vai resolver... Bom, eu convido a coordenadora de CRAS a andar pelos CRAS de verdade, né? Mas andar olhando, né? Porque é isso que a Mávia falou, não é uma exclusividade do CRAS de Capoeiras.
Todos os CRAs da cidade hoje passam por essa situação de ter um profissional no turno. Se a pessoa ficar doente ou tiver qualquer intercorrência, fecha o serviço. Então, eu acho que a gente precisa debater com maior profundidade, e acho que essa proposta, combinada com o que a professora Célia também apresentou aqui, e aí queria dialogar com a linha que a professora Célia trouxe de formar comissões. Tudo isso é muito importante. Agora, se me permitirem um debate franco com esse plenário, eu estou de acordo com o professor Canela. Se nós não tiver luta política e social na rua, não vai ter um vereador que vai resolver o nosso problema, nem muito menos esses governos que estão colocados aqui como, vamos dizer assim, oferecendo benesses para a classe trabalhadora. E nós temos que passar a compreender que essa luta não pode ser apartada. A vitória nossa em relação à defesa do direito à migração, para concluir, do defesa do direito à migração e a defesa da soberania passa pelo exemplo de Minneapolis, quando os trabalhadores e os seus sindicatos fizeram uma greve geral local em apoio aos migrantes para dizer não só fora ICE, fim do ICE. É isso que nós temos que fazer em Florianópolis. Então, discutir a questão geral é uma forma da gente poder enfrentar ela do ponto de vista da mobilização local. Porque de conselhos e conferências e consultas eles já têm. Já foram entregues para eles desde 2020 e eles não aplicaram. E aí concluo fazendo um chamado a todas e todas que estão aqui no dia 14. Vamos tomar a rua dessa cidade, no Largo da Alfândega, às 10 horas, para fazer parte dessa jornada continental que vai somar 10 países e mais de 24 cidades aqui no Brasil. É isso, muito obrigado, Bruno, e parabéns pela iniciativa, por mais iniciativas como essa na Câmara. Obrigado, Renê. O convite que o Renê fez, eu acho que tem ali panfleto também, quem quiser depois pegar. Todos estarei lá também. Enaí, suas considerações finais? Eu gostaria muito de agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui e dizer que não basta apenas criar programas, não basta apenas falar sobre as políticas, né, que está previsto em lei e não são cumpridas. Também a importância da fiscalização. Não basta falar de acolhimento, de integração. A gente tem que fazer essa fiscalização. Se essas políticas que foram criadas estão ser feitas de acordo com aquilo que foi criado. Então é isso. Mais amor, mais respeito, mais empatia, mais humanidade. Nós temos, eu sou imigrante, eu tenho o direito de ir para qualquer lugar. Tenho o direito de ir e voltar. Eu sou livre. Obrigada. Obrigado, Enaí. Então, gente, quero aqui, sem mais delongas, fazer aqui a leitura dos encaminhamentos e trazer para vocês que acho que foi muito rica aqui a experiência da mesa e de todo mundo que tomou a palavra. A gente tem uma amostragem aqui, não é um trabalho que está sendo começado por essa reunião ampliada, tem muito trabalho e a nossa iniciativa foi de se colocar à disposição para ser um parceiro, colocar a Câmara Legislativa à disposição para ser parceiro. Às vezes, de uma reunião ampliada, de uma audiência pública, saem propostas legislativas. Por exemplo, vamos fazer um projeto de lei, vamos fazer... Eu estou vendo que não é o caso aqui. O caso aqui tem uma legislação que partiu de dados, partiu de estudos, partiu de um acúmulo da universidade, enfim, das associações, dos grupos que lutam pelos migrantes, e se fez uma legislação que é uma legislação que, se tivesse sendo cumprida, a gente estaria muito à frente nessa discussão. Mas que, para isso, passa pelos equipamentos públicos, né? Passa pela responsabilização, necessariamente, do poder público. Então, acho que tem vários encaminhamentos que vão nesse sentido. Então, o que a gente quer propor aqui é mecanismos para que a gente possa garantir a aplicação dessa lei, falando a discussão da regulamentação, da previsão orçamentária, que senão a lei não vai sair do papel, e mecanismos de acompanhamento. Eu acho que importante de reuniões é que a gente possa sair com encaminhamentos realistas
e eu acho que a gente tem vários aqui que a gente pode propor. Então eu vou fazer aqui a leitura, se ficar alguma pendência, se ficar alguma pendência, daí depois o pessoal pode trazer. Vai lá, professora. Tem na lei do estrangeiro de 2007 que foi discutida durante 20 anos antes de ser publicada. Então é importante. E queria deixar aqui registrado que a lei estadual de educação do Estado de Santa Catarina é inconstitucional em relação aos estrangeiros, porque ela não se encaixa ao estatuto, à nova lei de estrangeiros. Elas têm vários erros inconstitucionais. Fui na Câmara, fui na Câmara Estadual, entreguei, e a lei diz que não fizeram nada. Isso faz 8 anos. Tá? Na educação de jovens adultos, onde eu trabalhei na EJA, no município de todas as favelas, é a única que encaixa os imigrantes. O sistema regular do município só põe confusões. A equivalência de vacina para as crianças cubanas, a Secretaria Municipal de Saúde não sabia. Eu acho que tem que conversar mais entre as instituições e aplicar essas leis que tem no papel. Obrigado. Já aproveito para agregar essa discussão das vacinas nos encaminhamentos aqui, da equivalência das vacinas, que não tinha aparecido aqui em outras falas. Obrigado, professora. Então, a questão da inclusão, tanto na LDO quanto na LOA, de dispositivo prevendo verba para essa política já no orçamento do ano que vem. Então, já provoquei aqui a representante da secretaria e vamos fazer a provocação oficial a partir da reunião. A questão da criação de centro de referência e atendimento, que aqui foi citado o CRAI, que era uma estrutura em parceria com o Estado, mas que tem na legislação a criação desse equipamento pelo Poder Público Municipal, né? Não tem nenhum impedimento, pelo contrário, tem uma exigência aqui na legislação. Então, em que pese teve uma fala aqui que falou que não havia necessidade, estou entendendo que as outras falas foram todas no sentido de a gente tensionar pela criação desse equipamento, então está sendo agregado aqui aos encaminhamentos. E aqui foi falado na questão da regulamentação da aplicação da lei, né? Então, acho que tem vários dispositivos aqui, desde a capacitação dos trabalhadores, né? Estou olhando aqui para o Felipe, mas vários também trouxeram esses elementos, né, de capacitação dos trabalhadores na ponta, não só da assistência social. Tem a ver aqui, que foi citado a questão da educação, com um olhar específico para secretarias de escola, mas da educação como um todo, né? Eu sou professor da rede municipal, estou vereador, minha esposa é professora, tem estudante, tem aluno que não tem a língua materna português, e ela improvisa. Não existe uma capacitação também para a rede municipal de educação. Então, isso precisa ser garantido e vai na linha da capacitação que foi apresentada aqui. Volto a dizer, já está na legislação muito bem escrita de 2020, mas que não é aplicada. Tem uma papelada aqui, gente, mas eu vou dar conta. Aqui apareceram alguns elementos sobre fiscalização do trabalho, na fala da ENAI, na fala do TECO aqui, né, a discussão desse trabalho análogo à escravidão. Então, acho que dá para fazer uma aproximação de informações com MPT, enfim, Justiça do Trabalho, para que a gente possa ter esses dados também. Do CRAI já falei de voltar a funcionar. Foi elencado aqui uma questão de problemas ainda com essa questão do acesso ao Bolsa Família, a questão da biometria, né, que foi dito que estava resolvido e não está resolvido, então a gente já vai fazer uma provocação imediata quanto a isso. BPC, o acesso ao BPC, então já fazer uma provocação imediata quanto a isso, para que volte a funcionar. A questão da sinalização multilingüe, que foi apresentada aqui também, né, que faz parte também da regulamentação da legislação. A gente vai agregar também. A professora Célia trouxe vários elementos que vão nesse sentido que eu já trouxe aqui também, né? E, professora, eu acho que a gente tem que, talvez eu vou convidar outros vereadores para a gente talvez estabelecer, seja como uma comissão interna aqui da casa, seja como uma frente parlamentar, algum mecanismo de acompanhamento a partir daqui da legislação. Acho que tem essa legislação, tem outras que foram citadas aqui, enfim, do ponto de vista nacional, mas para que a gente possa, de uma vez por todas, regulamentar essa lei, além das capacitações que eu já trouxe aqui, que a senhora muito bem apresentou, e a gente agrega também aos encaminhamentos. A Silvia, a Mávia, o Renê trouxeram aqui
os problemas que a gente tem da assistência social. Não tem como garantir esse serviço se a gente não tiver chamada de concurso, se a gente não tiver qualificação dos equipamentos da assistência social. E essa é uma luta já de muito tempo, mas que, volto a dizer, o tema das migrações ele traz muita força a esse debate. Se a gente não tiver esses equipamentos reforçados, com concurso, com garantia, com abertura de novos equipamentos, para vocês terem uma ideia, a assistência social é uma secretaria que diminuiu trabalhadores. Se a gente for pegar 2010 para cá, a gente diminuiu trabalhadores. E a população de Florianópolis, contada aí a população migrante expressiva, depende disso, né? Então, não faz sentido nenhum a gente tirar o papel do Estado, né? Que o papel das associações, enfim, de todo mundo que milita, que tem alguns aqui na causa, ele é complementar ao papel do Estado. Não dá para o Estado se eximir da sua responsabilidade e deixar que isso seja feito pelo terceiro setor. Então, a nossa questão é que isso seja garantido do ponto de vista da contratação e de tudo que a gente entende como política pública também nesse caso. Acho que é isso, gente, que eu anotei. Se ficou mais alguma pendência, vocês me digam. Pode falar. Sim, que está na legislação também. Capacitação de todas as políticas. Também ali tem moradia, né, seja ela provisória, seja ela permanente também. Eu acho que a questão da frente parlamentar ou da comissão, Felipe, na ideia de a gente avançar na regulamentação. Porque quando a gente discutiu, um pouco antes de discutir, ter a ideia para a reunião, a gente pensava, vamos estudar a legislação que tem, né, para poder ver se a gente precisa inovar alguma coisa. E a conclusão que a gente chegou, claro, esperamos a reunião ampliada para poder entender se era a opinião, e vejo que agora que está validada, é que a legislação tem que ser, na verdade, cumprida e fiscalizada. Senão, daqui a pouco tem vereador que fica criando lei para dizer, essa lei aqui é minha e tal, e não sai do papel. A gente tem uma massa de legislação no município e que, na nossa visão, nesse tema, por hora, a gente não precisa de uma inovação, a gente precisa garantir que os dispositivos da lei sejam cumpridos, e aí incluído essas partes. Gente, mais alguma pendência? Professora? De encaminhamento, tá, gente, agora? O Romã e a professora Elza. Fazer legislações que não servem para nada. Uhum. Todo um processo de uma lei que foi votada, com que custa votar na Assembleia Legislativa, uma coisa que teoricamente era para o DESC com qualidade de provas, sendo que a lei de capacitação das universidades públicas é de 2017. É federal. Tem que proibir as câmaras de vereadores, os deputados, todos os lugares que votam leis sobre sexo do sangue e propriedade do carreiro. Isso gasta dinheiro para dizer, estamos ajudando as crianças, não fazem nada. Acontece muito aqui, dona Elza. Leis que não têm efetividade, né? Romã, mais algum encaminhamento? Sim, em relação à clínica que há um respaldo legal que permite os imigrantes participarem do concurso público, né? Porque em 2023 nós tivemos a Comigrar, né? Em que falamos sobre uma das pautas era a questão de emprego decente, né? Porque percebe-se que os imigrantes, por mais que estejam qualificados, né? Por mais que tenham curso superior, falam vários idiomas, mas há certos empregos, né, que estão destinados à população imigrante. Que geralmente são empregos em que a remuneração é muito precária, né, com o custo de vida em Florianópolis hoje em dia não compensa nada, quase é um trabalho escravo. Né? O imigrante trabalha para pagar aluguel e pagar ônibus, que não é barato. Né? Então, é isso. Então, o imigrante, eu gostaria que houvesse, né, um respaldo legal que permita que o imigrante participe de concurso público também, porque é isso que vai promover um emprego decente, né? Não é só para trabalhar no supermercado, né, no frigorífero, né, nesses empregos que não garantem uma mão de obra digna a esse público. Tá? Então, obrigado. Por isso, né, caso não haver uma legislação que permita que, né, os imigrantes participem do concurso público, né, talvez seja uma... Tem uma legislação federal, né? Está me soprando aqui. Aquele que exista, mas nunca foi implementada. Porque o que acontece? Nos editais de concurso público, eles pedem cartão de eleitor, que nós não temos, porque não votamos. Né? Como vamos ter?
né? Então, acaba sendo um impeditivo para que o imigrante participe do concurso público. Então, a solução passa a ser o quê? Angelone, né? Nas praias, né? Que não são empregos indecentes, né? Mas também se o imigrante quer passar para o concurso público, que esteja habilitado para tal, que participe. Companheiro, desculpa esclarecer. A gente precisa... Os imigrantes podem participar. Tem uma lei federal que permite você fazer concursos. Tem um exemplo, pesquisa. Marido da Marta Suplicy, argentino, fez concurso e pode. Professores universitários nas universidades federais podem fazer concurso nas universidades públicas. Pode-se trabalhar em algumas instituições públicas. É só seguir as leis dos editais. Qual é o problema? Os editais municipais, estaduais e federais não estão atualizados de acordo com a lei que prevê a lei de estrangeiros. Você pode fazer um concurso, sim. Tem que ver a legislação federal. Tem muitos estrangeiros que têm um bom conhecimento e fazem concursos, só que tem que conhecer a lei primeiro. E, normalmente, o edital diz, não está no edital, mas o edital não está atualizado de acordo com a lei de estrangeiros. Obrigado, Nelson. Foi o que o René me soprou aqui do lado também. A questão é os editais municipais estarem adequados à legislação que já existe. Então, mais um encaminhamento. E aí, agregar o que o Thiago trouxe aqui, né? Também a questão de informação, de que as pessoas que são migrantes, de acordo com a legislação, possam também ter os direitos políticos garantidos, né? Então, ter essa informação, que isso seja garantido também, inclusive via capacitação. Então, gente, esses são os encaminhamentos. Acho que a gente tem bastante trabalho daqui para frente, e queria convidar mais uma vez um outro encaminhamento para o ato em defesa do direito de migrar. Todos que estão aqui estão convocados, né? Pelas falas, vi que todos vocês são defensores do direito de migrar, e que vai ser às 10 horas no Largo da Alfândega, aqui no dia 14 de março. Acontece aqui em Florianópolis, em várias cidades do Brasil e em 10 países aqui do continente. Então, importante, não é uma discussão só local. Agradeço, tá? Se o pessoal quiser fazer uma foto aqui, a gente faz agora a foto aqui na frente, apesar de que muita gente já saiu, mas a gente faz a foto aqui oficial também da reunião. Agradeço mais uma vez e estamos à disposição, nosso mandato à disposição de vocês.